E aí, você lida com o dilema de que tipo de mãe você é? Você é uma mãe frustrada ou você é uma mãe realizada? Qual caminho que você está traçando para você? Um caminho dentro do espectro de mãe realizada ou de mãe frustrada? Quero convidar você para fazer comigo uma reflexão sobre que funcionamento maternal você tem e o que te leva a tanto sofrimento, a tanta frustração e o que podemos fazer para sermos mães mais realizadas. Vamos à nossa reflexão? O nosso grande dilema hoje como mães é conseguir organizar o nosso tempo entre as tarefas de casa, entre as tarefas profissionais, o tempo dedicado a uma profissão de sucesso, entre o cuidado básico com os filhos, o banho, a alimentação, ajuda no dever, estudar para as provas, manter a casa limpa, a roupa lavada, a comida bem feita, o supermercado, as compras em dia. São tantas as tarefas, são tantas as necessidades que realmente é um drible lidar com tudo isso no dia a dia e não se sentir frustrada, não sentir que não está dando conta. E aí, qual é o seu dilema? Quais são seus medos? Quais são as suas frustrações? Com a maternidade, momento de grande alegria, também chegam as frustrações, as cobranças. Você cobra de si mesma, dá conta de tudo. Mas você precisa perceber que você não está sozinha. Existe como buscar informações, buscar orientação e refletir sobre a ação da maternidade. Quando nasce um filho, e você já deve ter vivido essa experiência, nasce também junto com ele o sentimento de culpa, de que não estamos fazendo o nosso melhor, de que não estamos conseguindo realizar aquele propósito, daquele ideário de mãe que quando nós planejamos, ou mesmo que não tenhamos planejado a nossa gravidez, temos na expectativa de gerar, de apresentar para um filho ao mundo e de educá-lo para este mundo. Essa culpa acompanha e é carregada por todas as mães, indiferente do funcionamento maternal em que ela está inserida. Surge sempre, para a maioria das mães, aquela dúvida: será que estou dedicando tempo demais ao trabalho? Tempo de menos para os meus filhos? Será que o tempo que eu estou gastando com eles é suficiente? Qual é a qualidade do tempo que eu tenho com meu filho? Às vezes tivemos uma jornada enorme de trabalho fora de casa, temos outra jornada de trabalho em casa e ainda temos os nossos filhos aguardando a nossa chegada ou buscando a nossa presença, querendo atenção e carinho. Esse dilema faz parte da vida de todas as mães e nos deixa numa situação que, por mais que tenhamos apoio do nosso companheiro, da avó, das tias, dos vizinhos, da família, da escola, nós nos sentimos sozinhas. É a solidão maternal, que não precisa ser dessa forma. E quero lembrá-las que no site da Edifica Maternidade nós temos um curso completo que trabalha desde o primeiro mês de vida até os 18 anos de idade, todas as habilidades que nós precisamos desenvolver em nossas crianças, com mais profundidade e com a grande abrangência. Acesse o nosso site. O link está aqui nas descrições. Você acorda de manhã pensando: o que eu faço tem sido suficiente? O que eu faço está adequado? É dessa forma que eu estou lidando com a educação dos meus filhos, que eu vou ajudá-los a serem pessoas realizadas e felizes? Vou colocar aqui para vocês algumas frases que eu ouvi de algumas mães, registrei algumas, para que você consiga perceber em qual delas você se encaixa. Algumas frases ditas por algumas mães. Ser mãe é uma vida de doação. É este o seu caso?
Ser mãe é ter 24 horas com o filho no pensamento. É assim com você? Ser mãe é uma oportunidade de crescer, amadurecer, encontrar o propósito real da vida. É assim que você pensa? Ser mãe é saber que está viva em algum canto, enquanto você olha para o seu filho e se vê ou não nas ações, no comportamento, nas atitudes dele. Ser mãe é ter amor infinito. Existe uma frase até muito antiga que diz que ser mãe é padecer no paraíso. É assim com você? É tão bom, mas tão difícil. Ser mãe é viver de orgulho e culpa. Ser mãe é viver a dor e as delícias de colocar um filho no mundo e conduzi-lo a este mundo. Com qual pensamento você se identificou? Que tipo de mãe você está desenvolvendo para seu filho? Qual é o seu nível e o seu ciclo de maternidade? É importante você se identificar, localizar o seu propósito, os seus princípios, para que você possa ser uma mãe menos frustrada e uma mãe mais realizada, consciente da realidade e das suas próprias limitações. Isso, nós temos limitações. Não existem mães perfeitas, não existe receita infalível para ser mãe. A maternidade é construída no dia a dia, na relação com o filho. E cada filho te proporciona uma experiência diferente, porque cada filho é uma personalidade diferente que constrói com você, mãe, uma outra relação. Por mais que os princípios sejam os mesmos, por mais que a condução possa ser muito parecida, os seus filhos te impõem desafios diferentes. Reconhecer isso é um princípio para reconhecermos como mães realizadas. É sempre tempo de refletir e tomar as rédeas da sua jornada pela maternidade, criando o seu projeto de vida, o seu projeto de maternidade. Você sabia que a sua personalidade, como a personalidade do seu filho, tem como origem o que foi vivido lá na infância? As experiências que você teve com seus pais, principalmente com a sua mãe. Essas experiências lá na primeira infância diz quem você é hoje e vai dizer quem é o seu filho amanhã. Construir essa experiência com eles é uma oportunidade que você tem e é essa a sua missão, criar e construir uma experiência tal, pensada, arquitetada, planejada a partir de um conhecimento que você buscou e adquiriu em relação ao funcionamento mental do seu filho, ao funcionamento emocional do seu filho. Esse conhecimento poderá te dar base para um projeto de educação para o seu filho. E é com isso que nós queremos contar e te oferecer através do Edifica Maternidade. Não perca essa oportunidade de visitar o nosso site e buscar ali mais informações e informações mais complexas e mais profundas. Precisamos começar pensando em nós mesmas. Isso mesmo. Para que você tenha condições de lidar com a educação do seu filho, é preciso que você pense em si mesma. Como você está? Quais são as suas prioridades? É lógico que nós não conseguiremos fazer tudo e que temos intenção de fazer ou que queremos fazer. Reconhecer isso já é um princípio. Escale para você, escaloneie prioridades, para que você possa executar aquilo que foi importante primeiro. E aquilo que você não conseguir realizar, paciência, você não é perfeita. E ser uma mãe realizada passa por esse entendimento de saber que você não vai conseguir realizar tudo o que você quer, mas o que você vai realizar vai ser o melhor que você pode fazer. É perceber que você, enquanto mulher, onde fica na sua lista de prioridade? Porque se você não está bem, você não vai conseguir fazer um trabalho adequado na educação dos seus filhos. Você não vai conseguir lidar de maneira saudável
emocionalmente e até cognitivamente, no dia a dia, com os desafios que a educação do seu filho vai te impor. Porque cada dia é um desafio. Por mais que planejemos, nós temos que lidar com conflitos diariamente. E este pode ser o nosso grande boom, porque o prazer de ser mãe precisa estar localizado nessa descoberta diária de qual caminho seguir, de quais possibilidades e estratégias eu vou adotar para aquele momento, com aquela criança e com aquela personalidade. Ter filhos faz com que olhemos mais para nós mesmas. Sempre tentei me ver como mulher, não só como mãe, de perceber as minhas necessidades. Confesso que nem sempre consegui lidar muito bem com isso. A culpa, aquela, nós falamos no começo, que nasceu junto com os nossos filhos, nós carregamos o tempo todo. Mas hoje eu posso manipulá-la, eu posso compreendê-la e posso até mesmo perceber que essa culpa está aqui, porque o melhor eu faço dentro do que me é possível. Cada experiência de maternidade é única, não existe um formato, nem mesmo dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Mesmo que criemos do mesmo jeito, com a mesma estrutura e com os mesmos princípios, cada um de acordo com a sua personalidade, com as suas experiências próprias, vai apresentar possibilidades diferentes. Precisamos reconhecer isso, é um princípio para lidar com a nossa realização enquanto mães. Ter consciência das nossas dificuldades, dos nossos desafios e limitações, então, é o princípio. A partir daí, vamos passar um pouco mais adiante na nossa reflexão. Nosso melhor não é a perfeição. Isso não existe. Se te disseram isso, não acredite. Você vai falhar. Você vai errar. Isso faz parte da vida humana. E não tem problema errar. Reconhecer o erro, retomar a caminhada é sempre possível. Nós precisamos aceitar que nós vamos errar, mas que nós estamos sempre caminhando. Se você está aqui, é porque você é uma dessas pessoas que estão buscando cada dia agir mais e melhor. Devemos ter o cuidado para não cairmos na cilada, para olhar para os lados, ver a experiência do outro, ver o comportamento dos filhos dos outros, achando que eles estão conseguindo muito melhor do que nós, que o filho da vizinha é mais educado que o meu, que o filho da minha sobrinha não grita como o meu. Não caia nessa cilada. Nós não sabemos de fato a realidade, o que vive cada um, os seus dilemas. E perceber essas diferenças não vai contribuir de forma positiva para a sua própria construção de maternidade. Olhe para a sua casa, olhe para o seu filho, olhe para si mesma. Perceba as suas características, o que você pode e o que você não consegue fazer. Aquilo que você não consegue fazer, busque ajuda. Combine, converse com o seu parceiro, com a sua mãe, com a sua tia, alguém experiente, até mesmo um profissional, se for o caso, para que você possa alinhar aquilo que você sozinha não consegue fazer. E nós, torno a repetir, não damos conta de tudo sozinha. É necessário que não permitamos que a culpa que nos assola impeça a nossa caminhada, que impeça de perceber o quanto nós fizemos e o quanto nós podemos fazer. A nossa realização precisa estar focado muito mais no processo de educação diária dos nossos filhos do que com o resultado que nós projetamos para nós e para eles. Não que essa projeção não seja importante, é preciso sabermos onde queremos chegar. Mas, mais importante do que isso, é sentir e tornar prazeroso essa caminhada na educação dos nossos filhos. É um tempo curto, ele passa tão rápido, mas você pode fazer muita diferença
se você se posicionar de maneira adequada, de maneira favorável na educação deles, pensando e refletindo sobre os seus próprios sentimentos e a sua própria condução. Quanto mais você se aceitar como mãe, quanto mais você minimizar a culpa que você carrega, melhor será o ambiente e melhor será o relacionamento com a sua criança. E isso vai fazer diferença no futuro dele. Hoje nós sabemos que a personalidade que você tem e que ele terá diz das experiências que você viveu e que ele vai viver junto com você. Foca nessas experiências, trazendo o melhor para ele, trazendo o máximo de estímulos, tanto para o desenvolvimento cognitivo dele, quanto para o desenvolvimento emocional. E essa caminhada vocês farão juntos, porque enquanto você constrói com seu filho a educação dele, você se constrói e reconstrói e redescobre como pessoa, como mulher e como mãe. E é isso que nos realiza. É isso que precisa estar à nossa frente, que precisa nos motivar a estar impulsionadas, a cair e levantar, a acordar todos os dias pela manhã, cheia de energia, e nos permitindo algumas vezes estarmos exaustas, estar cansadas. Nós temos esse direito. Alguns fatores contribuem para que um bom desenvolvimento cognitivo e emocional das nossas crianças. Fatores esses elucidados e comprovados pelas pesquisas científicas e pela neurociência. Esses fatores dizem da autonomia, por exemplo, dos nossos filhos. Esses fatores dizem daquilo que nós precisamos permitir que os nossos filhos vivam por si mesmos, com a nossa ajuda, com o nosso respaldo, mas permitindo que ele no dia a dia, através da nossa orientação, do nosso cuidado, que ele vá construindo as suas próprias ações. As experiências precisam ser dele. Não façamos por eles. Permita que seu filho consiga vencer desafios, mesmo que às vezes não os vença. A experiência de tentar, de perceber que é capaz, que às vezes ele vai errar, que não vai conseguir, e outras tantas ele conseguirá, isso gerará nele autoconfiança, gerará nele uma personalidade, um caráter persistente. Estimule seu filho a superar as dificuldades. Não esconda dele as dificuldades. Não o impeça de passar pelas dificuldades. Dê suporte, oriente, esteja presente para um abraço, para acolher um choro, para acolher uma tristeza ou até mesmo uma alegria. Mas permita que ele vença as dificuldades, que ele busque estratégias, que ele tenha hipóteses, que ele teste as suas ações para lidar com aquilo que aparece para ele, com aquilo que se propõe para ele a cada momento na sua vida. Se ele está aprendendo a andar, permita que ele tente, que ele caia. Cuide para que essa queda não seja perigosa, mas ele precisa cair, ele precisa se levantar sozinho, ele precisa encontrar forças nas perninhas para que ele saiba a diferença e ele saiba quais são os movimentos necessários para ele estar de pé. E isso serve para toda e qualquer situação dos nossos filhos, desde pequenos até a vida adulta. Esteja presente, apoie, mas a experiência precisa ser vivida por ele. E aí, está pronta agora para descobrir qual é o seu funcionamento maternal? Vou te apresentar aqui 4 típicos funcionamentos maternais. Você identificar o seu vai te ajudar nessa reflexão e a buscar estar melhor e conduzir a educação dos seus filhos de uma maneira mais saudável. Nós temos um tipo que é positivo, que é o tipo equilibrado. O que é um funcionamento equilibrado? É aquela mãe que consegue ao mesmo tempo ser afetiva e também lidar com autoridade na medida certa. É aquela mãe que sabe colocar limites, que sabe dizer não, mas ao mesmo tempo diz olhando nos olhos, diz com carinho, diz com afetividade,
Diz com compreensão da dificuldade do filho lidar com aquele não, mas o mantém, porque ele é importante para que a criança construa a sua identidade. Existe um segundo tipo de mãe, que com certeza não é você, porque você está aqui buscando informações e refletir sobre a sua maternidade, que é a mãe negligente. É aquela que não se importa nem no aspecto da afetividade, nem com a autoridade. Nós temos nas ruas muitas crianças abandonadas por mães negligentes, mas também temos dentro das nossas casas, com famílias até a certo ponto estruturadas, essa mãe negligente, que está voltada para tantas outras coisas e não se compromete com o desenvolvimento do seu filho. Um outro tipo de mãe, que também não é muito positivo, é a mãe autoritária. É aquela que a afetividade fica tão abafada, porque ela espera tanto do seu filho, ela é tão exigente com os resultados, que ela não consegue passar uma mensagem afetiva. Ela está sempre dizendo a seu filho que ele pode fazer melhor e que o que ele faz nunca é suficiente. É aquela mãe que um 9 não é suficiente. Se o seu filho consegue fazer 10, ela cobra e exige dele um 10 e não valoriza o 9. Você é esse tipo de mãe? A mãe autoritária está por trás. A educação autoritária, extremamente exigente, está por trás de muitos comportamentos depressivos na criança. E crianças que viveram em ambientes extremamente exigentes estão mais fadadas a desenvolver a depressão e estão no rol dos suicídios. Isso mesmo, nós precisamos de equilíbrio. Isso tudo é provado através de várias pesquisas em que busca-se analisar a educação que a criança teve com o seu sucesso ou não durante a vida adulta. E um outro tipo de funcionamento maternal é aquela mãe que tem muito afeto, pouca ou nenhuma autoridade. É a mãe superprotetora. É aquela que tem tanto cuidado. Ela se sente às vezes tão refém desse amor, dessa relação, que ela tem dificuldade de impor limites. Ela não permite muitas vezes que o filho haja por si mesmo, que construa, que toma decisões, que haja de acordo com a capacidade dele. É aquela mãe que está sempre fazendo pelo filho. É aquela mãe que não permite que o filho tenha frustrações. Esse tipo de relacionamento da mãe superprotetora, extremamente afetiva e pouco autoritária, que não coloca limites, deixa essa criança sem uma referência. Essa criança é uma criança que muitas vezes vai ser uma criança insegura, porque ela não tem limites, ela não tem referências para onde seguir. Tudo para ela é possível porque tem alguém que faça para ela. É aquela situação em que nós às vezes temos em casa um reizinho, aquela criança que é às vezes em casa aquela pessoa que parece que não pertence àquela família, mas a família pertence a ela. Ela é servida por essa família, por essa mãe. Esse tipo de funcionamento maternal prejudica muito essa criança, porque tira dela a possibilidade de muitas construções cognitivas, porque é no momento das decisões, é no momento de agir, de arriscar, de tentar fazer por ela mesma, que várias conexões cerebrais acontecem, que elas se ligam e formam uma estrutura cognitiva e também emocional para o futuro dessa criança. A mãe superprotetora, ao acreditar que está auxiliando, está cuidando da sua criança, está tirando muitas vezes o seu próprio futuro. E toda criança precisa ser acolhida nos seus sentimentos, precisa realmente desse afeto. Mas ao mesmo tempo, ela precisa saber que apesar das dificuldades, apesar de nem tudo que ela quer, ela vai conseguir. Que ela precisa dar os passos dela e esses passos podem não ser os melhores, mas é o que ela consegue dar. Inclusive, ela precisa dar um passo para estar preparada para dar o passo seguinte. Essa criança se sente totalmente sem orientação. É uma criança que muitas vezes se sente abandonada. Não abandonada pela mãe, mas abandonada naquele sentimento de que ela não consegue fazer. Ela é aquela criança que muitas vezes não vai arriscar, não vai ousar fazer, porque ela acostumou desde criança
de que alguém fizesse por ela. E muitas vezes essa mãe super protetora, é aquela mãe que precisa do afeto, é aquela mãe que também é carente, é aquela mãe que se torna refém do amor do filho e é capaz de tudo para que o filho não se sinta frustrado com ela. E nesse sentimento, nessa situação, essa mãe acaba não fornecendo ao filho o que ele precisa. Para garantir um sentimento ou um bloqueio que ela teve na infância, ela repete aqui. É como eu disse anteriormente, nós somos, você mãe, seu filho, nós somos frutos das nossas experiências da infância. Essas experiências dizem quem somos, da nossa identidade e da nossa personalidade. Então, agir como mãe superprotetora, ou uma mãe negligente, ou uma mãe autoritária, ou uma mãe equilibrada, você está construindo uma possibilidade de identidade e de personalidade para a sua criança. Você está construindo ligações neuronais. Você está construindo toda uma gama, uma rede de neurônios, de ligações de estruturas, para que a sua criança possa ter no futuro uma base sólida para que ele seja um adulto. Para que ele seja um adulto realizado, controlado emocionalmente ou não. Veja bem a importância dessa reflexão, de você se identificar. E aí, se identificou? Que tipo de mãe, que tipo de funcionamento maternal você tem utilizado? Você tem oferecido à sua criança? E um detalhe, nunca é tarde para rever, para refletir, para recomeçar, reorganizar, reestruturar essa proposta de educação para os nossos filhos. Mas antes de pensar numa proposta especificamente, nós temos que fazer uma análise sobre a nossa própria forma de agir, o que está por trás dos nossos sentimentos. Essa reorganização pessoal nos prepara para organizar e nos preparar melhor para um projeto de educação para os nossos filhos. É importante sabermos o que queremos para eles. Como chegar lá? Agora, a partir dessas informações, desses dados para reflexão, verifique se o caminho que você tem trilhado até aqui vai levar aonde você quer chegar. E um detalhe, mais importante do que só visualizar onde você quer chegar, essa caminhada, esses momentos, essa vida com a sua criança, o dia a dia, essa educação de errar, de acertar, de parar para pensar, de refletir sobre si mesma, porque ser mãe é refletir muito sobre si mesma. A maternidade nos dá essa possibilidade de sermos pessoas muito reflexivas, de pensar muito em nós mesmas, porque as nossas ações refletem quem nós somos. As nossas ações refletem o que nós pensamos. As nossas ações refletem quem somos. E ter clareza disso, não que busquemos ser perfeitos, mas que possamos ser a melhor possível dentro daquilo que é possível para nós, dentro do nosso melhor. E há um espaço muito grande aí de realização, dessa caminhada nossa de realização para os nossos filhos e para nós mães, sermos mães mais felizes, mais realizadas. E aqui vão 4 dicas para vocês mães pensarem e repensarem nas ações com as suas crianças. Ações que vão fazer diferença na estruturação emocional, na estruturação cognitiva da sua criança. Primeira dica, ensine a sua criança a esperar, adiar o momento do prazer. A criança que sabe esperar, que não busca o prazer imediato, que tem experiências nesse sentido desde muito novas, vão ser pessoas que vão conseguir serem mais perseverantes. São pessoas que conseguirão sustentar mais seus objetivos, porque nada acontece de imediato. E com isso, ela aprende a lidar com as frustrações. Coisas pequenas. Vou dar um exemplo aqui, quando o seu filho ainda é um bebê, que está ainda na mamadeira. Um exercício pequeno que ensina a sua criança a esperar. Por exemplo, sua criança chorou de fome, está na hora da mamadeira. Você poderia pegar a mamadeira e entregar. Tem nada demais com relação a isso. E exatamente isso precisa ser feito. Sua criança precisa ser amamentada, precisa ser alimentada. Mas vai com calma, reflita. Em vez de entregar a mamadeira pronta, pegue a sua criança no colo, converse com ela. Diz para ela, vamos fazer a mamadeira?
Leve para a cozinha. Vai dizendo para ela, vamos pegar o copo, vamos colocar água. Agora, nós vamos pegar a lata com leite em pó, nós vamos colocar uma colher de leite em pó, nós vamos misturar esse leite, deixa ela ver você misturando. Agora, nós vamos aquecer esse leite. E quando a mamadeira estiver pronta, não entregue de imediato. Se for, por exemplo, horário de dormir, antes de mamar, vamos lá despedir do papai, despedir dos irmãos, dizer boa noite, que depois do seu mamar você vai dormir. Olha, um exercício pequeno, simples, este é um exercício de esperar. Por isso a necessidade de uma reflexão sobre esse assunto, para que as nossas ideias, as nossas ações sejam pensadas e programadas com o intuito claro da formação cognitiva e emocional da sua criança. Uma outra dica que eu te dou é ensinar a sua criança a ouvir não. Quando você ensina para ela o não, nem tudo que ela quer, nem tudo que ela tem vontade, ela pode fazer para o bem dela, ela aprende a lidar com frustração. Uma criança que desde cedo vive essa experiência de ter essa limitação colocada pela mãe, principalmente, dizendo para ela claramente que isso pode e isso não pode, ela aprende desde cedo a segurar, a controlar os seus desejos e as suas emoções. Uma criança que chega à fase adulta sem esse controle emocional, sem lidar com a frustração, ela vai receber isso de forma muito cruel do mundo. Ela pode não se encaixar, ela pode não se adaptar. Vou dar um exemplo claro. A sua criança está com a garganta inflamada e ela está com desejo, uma vontade enorme de chupar um picolé. E você diz para ela assim, não, por mais que você queira chupar esse picolé, ele vai te fazer mal, porque neste momento a sua garganta está inflamada e vai piorar a sua saúde. A resposta é não. Ela pode chorar, ela pode ficar frustrada, ela vai insistir, porque ela tem o desejo. Mas ela vai aprendendo com uma, duas, três, várias experiências a lidar com isso. Você não ceder. Ela vai se sentir acolhida e protegida. Por mais que a princípio e no primeiro momento ela se apresente frustrada, ela vai ficar com raiva, ela vai chorar. Mas ela vai introjetando e vai entendendo que isso é cuidado, isso é segurança para ela. Seja qual for o seu tipo funcional de mãe, é possível realinhar tudo isso. Então, vamos refletindo, vamos analisando. A terceira dica que eu quero dar é com relação ao ambiente. Esse ambiente de casa, esse ambiente que a criança convive no dia a dia, durante toda a sua infância, precisa ser um ambiente favorável a ela, um ambiente estimulador, não só do aspecto cognitivo em si, mas estimulador de emoções, onde ela vai ser compreendida, onde ela vai ser ensinada a lidar com as suas frustrações, onde ela vai ser ensinada a esperar e onde ela vai ter alegria. A relação com a mãe, principalmente, ela é uma relação prazerosa de acolhimento, mesmo na hora da correção, na hora de ser colocado os limites, na hora do exercício da autoridade. A afetividade precisa estar presente, ela precisa viver isso. Esse ambiente é um ambiente acolhedor e esse ambiente cria uma estrutura neurológica para essa criança sadia, saudável e com base nessa estrutura que ela vai construir todas as outras relações na vida dela. Pense nisso. A criança precisa sentir que ela é importante para os pais. Ela precisa ser olhada nos olhos e ser atendida na hora certa, na hora em que for possível. Ela precisa perceber que mesmo quando ela não tem a atenção dos pais, essa atenção virá. Vou te dar um outro exemplo simples, né? Você está no telefone, sua criança chega, né, agitada, querendo sua atenção. Diga para ela, espere. Não deixe o que você está fazendo, ela precisa ali daquele momento. Terminado esse momento, que você a deixou esperando, vá na altura dela, a olhe nos olhos, diz para ela o que você deseja, o que você quer. Agora eu posso te dar atenção. Normalmente, às vezes a gente faz isso de uma maneira agressiva, porque a gente sente que a criança está nos incomodando. Por isso é preciso pensar, uma reflexão sobre a nossa conduta e como nós vamos orientar os nossos filhos. É na nossa relação. E essa é uma relação construída, pensada e planejada. Quarta dica. É preciso desenvolver nas nossas crianças um sentimento de pertencimento. O que é isso? O que é esse sentimento de pertencimento? É a criança sentir que ela faz parte da família, que ela é integrante do grupo. Uma coisa simples, eu vou te explicar isso. Em vez de você, por exemplo,
pedir à sua criança uma ajuda nas tarefas de casa, não é uma questão de ajudar você. Ela, como componente da família, como participante da família, como todos os outros, devem ter responsabilidades. Então, quando ela vai fazer alguma coisa, quando você divide as atividades domésticas, e isso é muito rico, a criança participar da organização da casa no dia a dia, dela ter as suas próprias tarefas, ela vai entender que ela não está ajudando, ela está participando, fazendo a parte dela. Que cada um faz alguma coisa para contribuir. Ela não está fazendo para ajudar você, ela está fazendo porque ela faz parte daquela família. Esse tipo de experiência, que é desde pequena e é no dia a dia, cria nela essa sensação de pertencimento. E diminui a possibilidade de a gente ter em casa aqueles reizinhos, como eu disse anteriormente, aquela criança que é hóspede em nossa casa, que é servida o tempo todo. Ela não se vê participativa porque ela é servida. Cria nela um senso de egoísmo, uma dificuldade maior de se colocar como uma situação de empatia com relação ao outro. São nesses pequenos detalhes. Com essas 4 dicas simples, espero que tenha ajudado você a refletir um pouco mais sobre a sua relação, sobre a sua maternidade e sua possibilidade de ser uma mãe mais realizada. Esses 4 fatores e esses 4 funcionamentos maternais, sobre a sua reflexão, pode te dar uma direção e uma luz para a reorganização, um replanejamento, para a condução do seu filho. Na Edifica Maternidade, nós temos um curso preparado exatamente para você, com um conteúdo exclusivo e profundo, A Jornada de um Sonho, onde você vai ter informações relevantes e importantes para a educação cognitiva da sua criança. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilhe para que o YouTube saiba que esse assunto é interessante, ele é importante e possa alcançar outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva.